Cláudia? Deu certo, deu certo. Hoje ele controla mais que eu até. Ele controla as despesas? Inicialmente, né, quando a gente casou, a minha família, já meus pais, minha mãe, mais especialmente, apesar de não ter um conhecimento técnico, financeiro, ela sempre foi uma mulher muito sábia, muito prudente, gostou de controlar muito bem as finanças. Então, eu trouxe isso já de casa, né? E depois com a formação também. Então, quando a gente casou, o Ednei trabalhava por conta. E aí, por conta, conforme ele ganhava, ele ia gastando. E aí eu perguntava, mas onde você gastou isso? Aí ele dizia, botei gasolina e comprei isso, aquilo. E se perdia às vezes. Falei, não, mas precisamos anotar, então você precisa anotar. E fui fazendo aquele trabalho de sugestivo, né? E aí fiz uma planilha de Excel básica, assim, mas onde tinha as entradas, as saídas. E ali a gente começou a anotar quanto a gente recebia e quanto a gente gastava em cada item. No começo do seu casamento já? No começo do casamento. Depois a gente aprimorou um pouco mais fazendo um orçamento, né? Então a gente tinha um histórico de quanto ganhava, então vamos fazer um orçamento mensal para saber quanto que vai entrar e quanto a gente pode gastar em cada item, né? Em cada situação. Né? E ele foi aceitando? Foi inicialmente um pouquinho de resistência, né? Mas assim, a gente vai sugerindo, vai conversando. A mulher precisa ser sábia, né? Muito. Muitas vezes, não querer impor, né? Mas a mulher tem essa facilidade que Deus nos deu. De convencer isso, o esposo, né? O né? papel... Vamos comparar mais ou menos com o Espírito Santo, né? Isso. Esse papel a mulher tem de ir convencendo aos pouquinhos, né? Vai falando, vai com jeitinho e aí você consegue. Se você quiser ir impor, muitas vezes é mais difícil. E quando a mulher não tem essa sabedoria, e quando a mulher não quer saber de fazer um controle doméstico, quando a mulher gosta de gastar e não quer saber se o marido tem dinheiro para pagar, porque nós temos vários casos. Sim. Tem uma mulher como você e muitas outras iguais a você que gosta de controlar, ajudar para que a família viva bem e viva em paz. Mas tem outras que não têm essa responsabilidade, esse carinho com as despesas domésticas. E é importante assim que as mulheres tenham a conscientização de que a gente, junto com o nosso esposo, nós somos uma equipe, né? Nós não estamos duelando um contra o outro, mas nós somos uma equipe, então um precisa ajudar o outro. E a mulher, a Bíblia já nos fala, lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, pesquisas demonstram isso, inclusive, pesquisa recente da FEBRABAN, né, a Federação Brasileira dos Bancos, apontam que a maioria das mulheres, 56% das mulheres, elas cuidam do orçamento da casa, seja sozinhas, né, porque hoje é um contexto que a gente tem de muitas mulheres liderando a sua casa, seja em conjunto com o seu marido. Então, a mulher precisa despertar para isso. Tem uma aguinha aqui para você. Muito bem. Olha aqui a pesquisa, Cláudia, que você trouxe, você pesquisou. E a pesquisa da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, aponta que 56% das mulheres administram o orçamento doméstico. Né? Isso mesmo. E 45% do gerenciamento da poupança e dos investimentos está sob a responsabilidade da mulher. Isso mesmo. Bastante? É muita coisa. A minha avó, uma senhora... E que bom que isso está acontecendo, né? Olha, pastor, olha as aqui. Mulheres, isso é muito importante, né? Porque hoje a população maior também é das mulheres, né? Isso. Muito. Populacional, o eleitor, sempre as mulheres estão na frente. Isso, e elas estão assumindo essa responsabilidade, né? Que também Isso cabe mesmo, a elas, sim. né? Cooperando, né? Cooperação, né? Isso mesmo. Não está sozinha, né? Mas está dentro de casa com a família. Sim. E o esposo precisando dessa mulher. A minha avó já dizia Né? assim, a minha avó era uma pessoa sem nenhum conhecimento, ela era analfabeta, né? Ela falava assim, o homem pode ganhar dinheiro com um caminhão, ela falava, mas a mulher coloca fora com uma colher. Ai, pastor. Pode colocar Olha fora que com uma colher. É um ditado, duro, né? É um ditado certo isso? Mas é muito certo, porque é a mulher que está ali no dia a dia. A mulher está ali preparando o alimento, a mulher está ali olhando a roupa das crianças, se precisa comprar, como é que vai fazer. Então, a mulher precisa se despertar para isso, porque se ela se despertar, vai sobrar um dinheirinho a mais para fazer um passeio,
para fazer, realizar um desejo dela, né? Mas se ela não se importar, né? A própria Bíblia fala aqui, tem um versículo que fala que o sábio, ele tem para comer, resumindo. Ele tem para comer, e o insensato não. Ele come tudo hoje e amanhã nem no sabe. futuro ele não sabe. Então a mulher precisa se despertar para isso, para colher os benefícios também, né? Usufruir dessa cooperação. Exatamente. E qual é a dica que você dá para a mulher, para nós, né? Para mim também, porque eu preciso do puxão de orelha. Eu já tive muita empolgação por comprar e não ter muita responsabilidade sobre... deixa o meu marido, as outras despesas ele paga, mas as minhas coisas eu quero para mim. Aí, irmã Cláudia, que está ficando bem claro, né, o objetivo principal do programa. Sentiu? Momento, né? Mas não é? Aí a gente está observando que não é mulheres ajudando mulheres, eu acho que é mulheres ajudando a Yuzi. Também. Isso aí é muito, muito certo. Nesse caso aqui, as mulheres vão ajudar os homens também. Nossa, né? É isso que a gente sempre fala, né? isso que eu quero. Daqui a pouco aqui as mensagens, quem manda mais mensagem nesse horário aqui são os homens. Eu quero só ver os homens falando hoje aqui sobre esse assunto, mas é verdade. É interessante você começar a ter consciência disso. Exatamente. E como é que nós vamos ter gosto por fazer um controle doméstico? Eu queria que você ensinasse a gente. Ok. As nossas ouvintes. Como é que eu posso fazer isso? A gente pensa assim, irmã Cláudia, antes de você trazer essas dicas aí, a gente logo pensa assim, as mulheres talvez estejam pensando também, né? Temos que cortar tudo, daqui a pouco, de tanto cortar, fica uma pessoa assim, como fechada demais, né? Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? É importante que tenha um espaço no orçamento para o lazer, para a realização de desejos. Isso tem que ser bem equilibrado e de acordo com o orçamento familiar, né, de cada não pode pessoa. fazer um orçamento doméstico, um controle de despesas, sacrificando certas coisas que são fundamentais para o relacionamento, para o casamento, para os filhos. E isso é importante saber o que você está gastando além, ou seja, aquilo que não é necessário, por exemplo, no momento, né? São aquelas coisas supérfluas que você talvez está gastando muito nisso. Isso. E daí quando quer curtir para um lazer, um passeio, uma viagem, não tem, né? Verdade. Exatamente. Então, assim, Ilse, como planejar, né? Como é que eu começo? Nunca fiz esse negócio. Como é que eu faço? Então, a primeiro passo é sentar e analisar. Né? Então, sozinha ou com o esposo? De preferência com o esposo, os dois. Né? Porque é uma equipe. Lá em casa, o meu exemplo, né? Nós temos uma conta conjunta, né? Cada um tem o seu trabalho, o seu salário, mas a nossa conta é uma só. É uma só. A gente explica isso para as crianças, inclusive, que nós somos uma equipe, né? Ensinamos para eles também essa questão de finanças, que é importante já dar essa educação para eles financeira. Então, temos uma conta só, um cartão só e tudo a gente decide em conjunto. Então, eu não compro as coisas sem eles saber, nem eles sem eu saber. Porque senão vai virar uma concorrência e daqui a pouco a gente vai levar a nossa sociedade, casamento é uma sociedade, né? A falência, porque cada um tá puxando para um lado, então a gente tem que trabalhar para a equipe, para o grupo, né? Com certeza. Para o casamento. Daí nós vamos sentar e vamos colocar no papel o que nós ganhamos. Isso, quanto você ganha. Aí você leva em conta o seu salário líquido, tira lá a taxa do banco, tira o imposto que você pagou, quanto sobra no final, né? Às vezes já tem um empréstimo lá consignado em folha. Tudo. Então é o que entra em casa, né? Tá. Definindo isso, você tem que ter um plano de ação, né? Às vezes tem dívidas já contraídas, então precisa ver as dívidas que tem um prazo maior, um juro maior, tentar negociar e tentar pagar aquelas que têm juros maiores primeiro. Sim. Né? Os juros para eliminando elas. Eliminando essas dívidas. Então, fazer um plano de ação a curto prazo, né? Despesas que você consegue trabalhar nesse curto prazo aí, vamos lá, uns 6 meses, 3, 6 meses, que você consegue tá diminuindo essa despesa, né? Sim. Com isso, você vai ter um controle de gastos. Aí você vai estabelecer quanto você ganha, quanto você vai gastar. Existe algumas definições. Existe uma que fala 50, 30, 20. Ou seja, que isso? 50% do que eu ganhei lá no líquido são as minhas despesas essenciais, as despesas fixas. Então, entra o aluguel, a alimentação, o colégio, a saúde. Aquela que não pode passar. Tu precisa para viver, né? 50, 30, 20, né? 30% são as
as variáveis, os desejos. Eu quero trocar meu celular, eu quero trocar o carro, eu quero fazer uma viagem, lazer, né? Essa parte entra no variável. Você vive sem, né? E é importante ter isso. É importante porque senão a nossa vida vira uma coisa, uma muito rotina chata, muito pesada, muito muito chata. chata, Exatamente. 20% deve ser para investimentos. Né? Então, você pode dizer assim, nossa, 20% é muita coisa, né? 20%. Talvez, no início, você precisa adaptar isso, colocar um 10%, às vezes até um 5%. A gente sabe que a renda do brasileiro é muito apertada. Né? Poxa, como é que com salário mínimo a pessoa vai conseguir? Vai conseguir fazer tudo isso. Exatamente. Mas, às vezes, também, a gente precisa adequar o nosso padrão de vida. Sim. Porque quando a gente sentar e olhar isso aqui e ver onde está gastando, muitas vezes a pessoa vai ver assim, não, eu tô tendo um padrão de vida que não é para mim, no momento, né? Tá fora da minha realidade. Exatamente. Então, é muito importante essa questão de poupança e investimentos, tá? É necessário também definir metas, que entra ali que a gente falou, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, conhecer o Nordeste, fazer uma viagem internacional. Como é que eu vou fazer isso? Não sobra dinheiro, não sobra porque você não se planejou, né? As mulheres muitas vezes são impulsivas, né? Eu ver uma roupa bonita, ver um cabelo legal, eu quero fazer, ver se tá no teu orçamento, né? Mas então eu não vou fazer? Vai fazer, mas vai adequar dentro das tuas possibilidades, da tua realidade. Sim. Então, um exemplo, né, que se aplica a mim. Roupas, por exemplo. Roupas lá em casa a gente compra em épocas de entre safra, quando tem as promoções. Só nas promoções. Muito difícil eu comprar fora. Claro que para as crianças crescem, Muda. então é obrigado a comprar, né? Sim. Mas mesmo assim, normalmente as roupas que eles vão usar no inverno eu já comprei no final da estação passada. Entendi. E daí eu consigo um desconto maior, sabe? Viu só que dica legal, pastor? Veja só, isso tudo que tu está falando aí, você vê que se você for para a Bíblia, você encontra todas essas informações que você, claro, não literalmente aquilo que você está falando com essas palavras que você está dizendo, mas você encontra na Bíblia ensinamentos, né? Por exemplo, aqui no Evangelho, tudo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus ele diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Né? Olha aqui, está aqui, ó. Tá aí. Está aqui Lucas 14, 28. Pois aí. qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar essa obra, né? Ou seja, e você então, você tem que, primeiro, isso que está falando aqui, sentar, planejar para ver como é que está a situação, o que você está fazendo, o que você deve parar de fazer e como é que deve ser esse planejamento, né? Isso, porque quando você colocar no papel, às vezes na ponta do lápis, a gente fica assim, nossa, recebi, não sei onde que eu gastei. Começa a anotar, né? Tudo que você gasta, começa a anotar e você vai ver quantos por cento está indo para as despesas fixas, essenciais, né? Que você precisa viver. Quantos por cento está indo para o desejo? Muita coisa, são para os saciar. desejos. São os desejos que destroem a vida financeira das pessoas. Não é o necessário para viver. E o ser humano, ele vive muito de desejo. Né? Verdade. Isso. A natureza humana, ela é incrível. O pecado degenerou completamente o ser humano. Por isso que nós precisamos, então, buscar sabedoria, né? E a Bíblia nos ensina lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? Então, a partir daí, a gente já vai começando a alinhar as coisas, né? Isso. E como é interessante isso. Você falou ali das despesas 50, 30, 20. Isso. E o dízimo entra onde? Nos 50, né? Entra nos 50. Sim, o dízimo. Antes dos 50? Porque na verdade, lá nos descontos que você põe lá os descontos lá na fonte, Sim. o dízimo não é uma obrigação, Não. um dever, mas a gente está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele já nos deu. E é maravilhoso né? quando você pode maravilhoso, fazer. E é um dinheiro assim que a gente aprendeu em casa já com meus pais, é um dinheiro que não nos faz falta. Não. E o Senhor sempre foi fiel. Nunca o Senhor vai deixar a sua palavra, de cumprir a sua palavra na nossa vida, né? Então, o dízimo, ele entra antes mesmo dos 50, né? Com certeza. E é importante também um ponto bem lembrado, que dentro do nosso orçamento, a gente tem um espaço para fazer também ofertas, para fazer caridades, para ajudar as pessoas. É isso que eu ia lhe perguntar sobre essa nossa vida cristã,
e esse amor pelo próximo, Sim. esse cuidado pelo próximo. Nós temos também que ter essas reservas de dar uma oferta missionária, Sim. quando o coração se aquece de amor, quando a gente está apaixonada por Jesus, a gente quer ajudar o missionário, as famílias, quer ajudar o próximo, quer fazer um trabalho solidário. E isso tem que estar no orçamento. Sim. Tem que ter uma reserva para isso. Tem um irmão que falou para nós que ele separa já no início do mês, ali quando ele recebe, ele já separa todos os valores das ofertas de cada culto. Sim. Ele já deixa separadinho para nunca ir para o culto sem a sua oferta. Isso faz parte de ter uma vida organizada, né? É, né? Isso. E nós aqui procurando esse barulho. E na hora das entrevistas que o telefone toca, né? Por que não toca antes? É. Ontem também eu estava entrevistando aqui o Bombeiro Barros, né? Daí tocou. Tocou o dele, depois tocou o meu. É assim, as pessoas querem É, falar sim. sobre o assunto. E aí, falando nessa questão aí da doação, da oferta, né, Ilse, a palavra nos ensina, né, que melhor é dar do que receber. E Muito. quando a gente cria esse hábito, assim, a gente fica muito feliz, Muito feliz. em poder contribuir, porque é muito melhor você estar na condição de poder contribuir do que precisar receber. Com certeza. Né? E o Senhor da semente é o que semeia. Então, quanto mais você dá, mais o Senhor vai te multiplicando. A gente não pode ter essa mentalidade que eu não posso dar porque vai comprometer meu orçamento. Sim. Não, o Senhor é que cuida de tudo, né? Justamente. Nós somos só mordomos do que Ele tem Do nos que dado. ele tem nos dado. Agora uma pergunta, o senhor quer perguntar, pastor? Eu não queria comentar sobre o endividamento, né? As pesquisas que são feitas constantemente, quase que todos os meses, mostrando sobre o número de endividados aqui no Brasil. E o número de endividados sempre aumenta, tem aumentado, mais da metade, muito mais da metade do povo brasileiro ele está endividado. Sim, o povo, infelizmente o povo brasileiro, ele tem uma carência nessa questão de educação financeira, né? E então, assim, nessa parte o povo é indisciplinado realmente. Isso de sentar, de se programar, de se disciplinar no que eu posso gastar ou não. Então ele age muito por impulso. Né? A gente conhece pessoas que tiveram que vender propriedade para pagar a conta de cartão de crédito. Porque foi desejos que as pessoas foi de comprar brinquedos, de comprar roupa, de comprar presentes e comprando, e quando chegou ao ponto que agora? Aí começa a pagar só a parcela mínima. E aí não consegue mais se livrar da... Isso, o cartão de crédito tem sido uma grande arma, né, que tem destruído muitos sonhos. Ponto bem É uma importante. armadilha, na verdade. É um ponto bem importante. Às vezes as pessoas... acho que é o pastor Cláudio Duarte até que fala, né, que o irmão veio pedir oração. Que o diabo estava furioso com as contas da casa dele. Aí ele diz, me traz o teu cartão de crédito que eu vou quebrar o diabo. É por aí. Vamos quebrar a maldição aqui, ó. Exatamente. Quebra o cartão. Exatamente. Uma pergunta, Cláudia. Esse orçamento doméstico sobre o controle que você fez na sua casa, começou a fazer no início do casamento. Isso. É melhor a gente fazer no início do casamento ou depois de uns 30 anos de casado? Eu posso fazer? Pode fazer, Até porque sempre é tempo. Quanto antes melhor, mas a qualquer hora... Sim, pode fazer? A qualquer momento. Antes tarde do que nunca, né? Se você nunca fez, faz uma experiência, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu tenho certeza que vai colher bons frutos. Isso. Faça para conhecer, para entender. Às vezes, eu não sei onde eu gasto. Então coloca, eu não tenho computador, preciso fazer uma planilha. Não, né? Não precisa, você pode anotar no caderno. De todo modo, existem hoje aplicativos para você baixar, para você saber direcionar ali onde você gasta. Existem planilhas que você pode baixar gratuitamente também no computador, né, na internet. Sim. Então, assim, existem muitas formas. Basta a gente ter, como eu falei, a minha mãe é uma pessoa sem educação financeira técnica, mas ela até hoje ela gere muito bem as finanças. Como é que é o nome da mamãe? Meu pai. A minha mãe, a irmã Nina. Irmã Nina, ela tá ouvindo, será? Não sei se ela tá ouvindo. Um beijo pra ela. Aqui. Um beijo pro Bruno Eduardo, seu irmão, que tá lá, aonde mesmo? Em Goiás? Em Goiás, Aparecida de Goiânia. Hoje de manhã ele ficou muito animado, o Bruno Eduardo. Sim, o Bruno Elviro me mandou uma mensagem no WhatsApp. Que a Mana ia estar aqui hoje. Beijo, Bruno, Maiara. Beijo pra ele, pra Agora, olha, vou falar uma coisa. Existe dentro desse orçamento, quando você diz o homem e a mulher precisam sentar, ver as despesas, ver o que eles ganham, como eles vão gastar. Mas
essa discussão, essa conversa, essa reunião, esse objetivo, pode gerar discussão? Eu creio que sim, né? Porque existem alguns relacionamentos onde a mulher não tem, ainda existe muita mulher, não tem muita abertura para isso, né? Sim. Ou a mulher não tem, é como você falou, a mulher não está interessada Em saber dos gastos. E aí o marido, e aí eles chegam na conta aqui e vão ver que, tá vendo? É você que está comprando muita roupa. Então. É você que está comprando coisas necessárias, pode haver, mas a gente tem que ter maturidade e saber, e trabalhar para o objetivo maior, que é entender, né? Planejar e agir. Esse jogo de acusações, ele é complicado, prejudicial, né? Isso. A culpa é tua? Não, a culpa é tua. E nesse jogo de empurra-empurra, você não analisa qual que é o teu grau de... Não vai resolver, Não vai resolver, né? Justamente. E a gente tem observado também que um dos maiores problemas que tem causado divórcio é o problema financeiro, né? Sim. Né? Um dos motivos mais importantes dos divórcios é o problema financeiro. Isso, porque assim... tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade. Não pode haver num casamento... tudo a gente combina, em tudo a gente se conversa, mas no dinheiro não. Meu dinheiro é meu, o teu é teu. Ali já começa a dar problema. Começa. Porque como que a gente vai trabalhar numa unidade se o dinheiro cada um tem o seu? Não, porque você não tem noção, porque você... Então, conversem, entre num acordo, isso, para que flua bem, né? E com o tempo as coisas vão, talvez no início tenha um pouco de, até se ajustar, né? Toda mudança vai gerar um desconforto, mas no final vocês, os dois, o casal, a família, vai colher os frutos. Eu acho que tem que ter, em primeiro lugar, o objetivo. Exatamente. Vocês querem, nós queremos. Então, se nós queremos, nós vamos relevar algumas acusações, como disse o pastor Aloysio Lucas, porque você gasta demais, porque você compra muita roupa que não tem... O seu guarda-roupa está lotado, você não sabe nem o que escolher para usar. Olha quantos sapatos você tem. Os homens sempre dizem isso, porque eles têm um terninho, uma camisa, uma camisetinha. O guarda-roupa deles é muito mais menorzinho do que o das mulheres. Porque as mulheres têm muito acessórios e muito mais coisas para usar. Mas essas acusações sempre aparecem. E por isso que eu digo, qual é o objetivo nosso aqui sentados para conversar? Primeiro vem o objetivo. Né? E essa situação, a vontade de mudar. Exatamente. Essa situação toda, irmã Cláudia, a gente fala assim, e em palavras ele é muito mais fácil de a gente ter o raciocínio e coisa e tal, né? Mas quando vai colocar na prática, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, porque veja só, a gente talvez, não sei se a irmã Cláudia concorda, esse negócio aí de endividamento, de gastar mais do que ganha, parece que é um vício, né? Sim. A pessoa até ela está arrependida daquilo, mas daqui a pouco baixou a poeira, ela gasta de novo. Sim. É um ponto também a colocar aqui, pastor, cuidado com o cartão de crédito, então, né? A gente precisa saber que a conta vem. As minhas meninas têm 7 anos, então a gente quando vai ao shopping, por exemplo, eu já falo, amanhã podemos ir na loja de brinquedo? Podemos, mas a mãe não vai comprar nada. Aí, tudo bem. Chega lá, mãe, que legal. Já entra na loja sabendo. Já sabendo. Já sai de casa combinado, né? Ai, mãe, olha só que legal. Eu falei, mas a mãe não tem dinheiro. Mas você tem cartão de crédito? Ela já sabe. Elas falam, você tem cartão de crédito. Filha, mas cartão de crédito tem que pagar? Mas às vezes os adultos parecem que não têm essa consciência que tem que pagar a conta do cartão de crédito, não é? A gente tem que saber que tem que pagar a conta do cartão de crédito. E é o juro mais alto, um dos juros mais altos. É o cartão de crédito quando a pessoa entra na questão de pagar a parcela mínima ou não pagar a parcela. Aí que vem aquela questão do você ter uma reserva. Quantos % que você deve ter de reserva? Você precisa ter uma reserva de emergência. O ideal... Isso é muito sério, né? Para você ter a reserva de emergência, você não pode gastar tudo que ganha. Então, quando eu falei lá dos 50, 30, 20, pode ser que seja 50, 40, 10 ali para você no momento, no início, mas assim, quanto mais você conseguir salvar, quanto mais você conseguir economizar, maior vai ser a sua reserva de emergência, você vai conseguir atingir os objetivos, vai realizar desejos, né? Reserva de emergência, pastor, o ideal é que assim, se a pessoa é assalariada, né, ela recebe um salário mensalmente fixo, é que ela tenha em torno de 6 meses, o valor de 6 meses da renda dela, que ela tenha essa reserva de emergência. 6 meses do valor. Se a pessoa não tem uma renda fixa, né, trabalha por conta, trabalha com comissão e tal, o ideal é 12 meses.
que tem essa reserva. Né? E Como funciona na prática? O que é isso? você ganha, por exemplo, R$1.000. Você ganha R$1.000, né? Ok. Por mês. Então, você precisa ter uma poupancinha lá de R$6.000. Lá você não mexe, é uma reserva de emergência. Se você perder o emprego, você tem R$6.000 para viver aqueles 6 meses. O meu salário. Porque, veja só, a reserva de emergência, porque você no impulso, você compra, não, mas eu vou comprar porque eu vou ter condição de pagar. Isso. Como eu não tenho reserva, até chegar a fatura, aconteceu de que eu tive um problema de saúde. Isso, e o dinheiro que era para pagar aquela conta, eu tive que gastar na saúde. Sim. E eu não tenho a reserva. E não tenho o E daí aí que entra a complicação, né? Isso, então a gente precisa ter essa preocupação, assim. Nós sabemos que Deus nos sustenta, Ele cuida de nós, né? A palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, descansar. Mas Deus não vai fazer aquilo que compete a mim fazer. Ele vai fazer o que eu não puder fazer. Isso Ele vai fazer e Ele é fiel, né? Mas Deus nos dá a condição. Hoje a internet, é muito fácil a gente adquirir conhecimento na internet. Muito. Sobre qualquer ponto, sobre qualquer tema. Principalmente sobre as coisas boas. Nós temos que usar ao nosso abençoar. favor a ferramenta que a gente tem. Verdade. Então, a gente precisa estudar e precisa fazer a nossa parte, né? Então, o cartão de crédito é um ponto importante, cuidado. Outro cuidado, compensações. O que é isso? Muitas vezes a mulher, hoje em dia, está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, trabalha Sim. muito e tal. Deixa as crianças, né? Porque precisa trabalhar. E aí ela quer compensar essa ausência. E daí compra. E aí ela compra. A criança pede, ela dá e ela faz. Isso é uma compensação. Compensar a sua falta. Isso. Ela está criando uma criança que lá na frente não vai ter essa educação financeira. Ela vai ter problemas, né? Ou qualquer tipo de compensação. Eu trabalho tanto, eu vou comprar um iPhone 13 para mim. Para dar para o meu filho, vou dar o meu telefone. Você tem condições de manter isso? Qual é a sua renda? Quantos por cento tu está gastando? Faz parte da tua renda, do teu gasto necessário, né? Ou quantos por cento é supérfluo você está gastando? Então, as compensações é muito importante. E a gente trabalha muito com isso, né? Nosso cérebro, naturalmente... Funciona assim. Eu trabalhei tanto, vou comprar isso. Trabalhei tanto... Eu mereço. Esse negócio de ficar só na mente é o problema. Então é o seguinte, uma pergunta que fica para esse ouvinte, tanto homem quanto mulher, jovem, adolescente, adulto, enfim. A pergunta é, você conhece a tua realidade? Você sabe disso? Está tudo aqui na minha mente. Não. É isso que você tem falado desde o começo. Papel, né? Isso, planejar. Colocar no papel. Planejar. Outra coisa, assim, que as mulheres, que pega muito, assim, para as mulheres é a questão dos padrões estéticos, né? Que muito. A gente vê na internet, muito forte, nas mídias sociais, né? São atrativos para a mulher. Não, mas eu preciso para ficar bonita, eu preciso porque... para eu impressionar, eu preciso, ou até demonstrar um status que você não tem, não é a tua realidade. Verdade. Não é a tua realidade. Então, é maquiagem, cara. Sim, Os cabelo, é roupa, passeios. Aí não precisa de um profissional, psiquiatra, psicólogo, entrar no meio de campo. Muitas vezes, meu Deus, agora complicou, agora complicou essa história do pastor Aloysio. Isso. Não, mas eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo, né? Não tenho dinheiro para ir no psiquiatra, né? Agora existe a compulsão, né, por compras, né? Isso existe, sim. Tem umas situações que a gente conhece que tem certas mulheres, porque o marido controla os gastos e que o marido está sempre pegando no pé para não ter as despesas fora do controle. Tem mulheres que compram e compram bastante e elas pegam aquela sacola de compras e elas escondem. Elas escondem em algum lugar da casa para mostrar para o marido numa outra hora. Ela chega em casa e escondem. E de repente ela aparece com uma roupa nova e ele não sabe de onde apareceu, mas estava dentro da sacola guardada daquele dia que ela comprou. Sim, infelizmente acontece isso. Sim, eu já vi situações assim. Eu digo, mas como é que você vai chegar em casa com essas coisas? Eu tenho o meu jeitinho. Isso é muito ruim, né? É como se... é uma mentira, né? É uma mentira, né? Você não está trabalhando em conjunto com o teu marido. Não é bom. Mas se você soubesse como ele é chato. Ele não deixa eu gastar. Conversem, né? Convence. Precisam entender que
é um momento de comprar, é necessário comprar. Ah, eu comprei porque as crianças estão crescendo, as roupas estão pequenas, tal. Ah, comprei porque deu vontade, mas tá cheio de dívida, sabe? Sim. Então tem que ter esse Falar a combinado. verdade. Sim, falar a verdade sempre, Conversar. né? E se o marido também não percebeu que ela comprou, é porque ele também não está inteirado Tá das bem coisas. desligado. Porque senão, hoje em dia, a gente compra, vem no aplicativo aqui, ó, o Internet Banking, ele vê... Mas quando quem passa não o tem cartão. internet bank? E daí? O que a gente Não, faz? vai Que a Mesmo assim, é a mesmo lojinha lá do assim. bairro, né? Aí, Ah, mas daí o dinheiro da caixinha lá... Tem né? outros Tá meios, sumindo. né? Se tá não tem sumindo. aí os benefícios da tecnologia que te Isso. informam, até mesmo para você não cair em algum golpe, né? E coisa e Isso. tal, você está recebendo, por exemplo, ali, se tem um valor ali, do cartão já cai no meu celular aqui informando, ó, tal, né? Isso. Então, o que acontece? E o cartão de crédito também dá essa oportunidade. Se você não reconhece uma dívida, uma compra, compra, né? você pode, então, pedir que seja revista essa Isso, situação, cancelar né? a compra, Cancelar a compra, exatamente, né? pode sim. Tem Olha, perguntas aí, tem pastor? perguntas aqui, vamos para a parte Cláudia, final pra da nossa você, conversa. Eu não sei eu não sei, que a irmã Noemi, ela coloca o seguinte, que os irmãos dela, tem 7 irmãos, ela cuida, a irmã Noemi cuida da mãe, né? Ela que cuida da mãe, né? Isso já há 23 anos. E eles então depositam na conta dela, quando podem, né, um valorzinho ali para ajudar também aí a cuidar da mãe, né? Assistência e tudo mais. E daí diz assim que tem irmão que pede nota fiscal e coisa e tal, né? Eu não estou entendendo assim o que ela quer saber, se ela tem que apresentar nota fiscal, né? Ou não tem que apresentar. E se alguém É um pedir, problema apresenta, familiar. né? Se ela gastou. Por via de dúvidas, quando se recebe, assim, quando essas questões familiares, né? O melhor mesmo é ter sempre tudo Anotado, certinho, tudo as anotadinho, notas. as notinhas, prestar contas, né? Porque a palavra nos ensina que a gente não deve dever nada a ninguém a não ser o amor. Então não tem por que não apresentar. Não tem porquê, né? Alguém, Ficar em paz, né, isso, com isso. Se tem algum irmão ali, deixa, ele tá pedindo, quem sabe ele tá com os pensamentos dele lá, né? Isso. Mas faz a tua parte, né? Apresenta e tudo É, mais, né? Pra não gerar nenhum ruído, né? A Maria Zeni, a irmã Maria Zeni, que teve ontem aqui na rádio. Que linda. Ela esteve aqui ontem. Ela aqui mesmo. Ela aqui, ó. é muito amada. Que Um Deus beijo, abençoe querida. ela, né? Um abraço para ela, sempre ouvindo. E olha aqui, ó. A Cláudia é uma benção. Sempre digo a ela, eu orei bem mais do que ela. Quem Eu já será? sei quem é. Quem será? E ele diz assim, mulher sábia. É o Ednei, né? O Ednei que é Beijo aí esposa pro Oi, Ednei. da irmã Cláudia. Lá da Ednei é uma Guilherme bênção na minha Boboni, vida. né? Eu ainda uso o caderninho para anotação e ensinei a minha filha assim também. Dá muito certo. Quem está Sim. comentando aqui é a Marisete. Olha só, bom exemplo, né? Bom exemplo. Quem Olha, mais que meu tá aí? esposo ganha bem mais, não consegue nem pagar a parcela do carro, do terreno, né? Preciso ajudar ele. O que é isso? Verdade, quer dizer, ele ganha, mas gasta muito mais do que ele ganha. Então ela diz assim, vou ter que entrar em ação para ajudar Qual é o ele. conselho para essa irmã? Um ponto bem importante também é isso, não é quanto a gente ganha, sabe, que vai fazer diferença, mas é como eu gasto, é quanto eu economizo, na verdade, né? Então, essa irmã precisa urgentemente sentar com seu esposo, né? E fazer essa análise, fazer esse levantamento e ver onde que estão aí os gaps, onde que tá aí os desvios. Tem algum desvio, alguma coisa aí fora Que de não controle. está fechando. Exatamente. Então, eles vão juntos, eles podem encontrar isso e aí estabelecer essa meta, né? De repente já é financiamento, são contas que... dívidas já contraídas que eles precisam saldar. Sim. Então, organizar isso, né? Ter isso muito bem anotado e pagando isso, então estabelecer um plano para eles Sim. de como eles vão administrar essas finanças, né? Importante a mulher pode tomar iniciativa, né? Sim, Você tomou sim, na sua casa. Sim. E deu sim. tudo certo, o E Ednei na época entendeu, né? ele tinha uma renda bem maior que a minha. Sim. Então, e daí como ele recebia assim, ele estava acostumado assim. Então Claro. ele achava que não era necessário. Falei, não, vamos fazer e tal. E assim, e as pessoas elas gostam de resultados, né? Então, quando a situação tá feia, financeiramente falando, lá na casa, o homem não tá dando conta, a mulher então entra em ação, o homem fica emburrado, fica bravo, não quer deixar e tudo mais. Mas quando ele começar a observar os resultados, né? Vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz, ele vai levar lá para jantar, vai comprar um vestido novo. Eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando. Mas é importante porque a gente sabe
como o controle financeiro traz paz ao coração. Sim, evita problemas Né? de relacionamento, evita até problemas de saúde, né? Sim. Muitos, traz paz. Olha, eu sou essa pessoa que compra e guarda roupa. Aí quando a gente sai, Ah, o é? marido nota, mas não reclama. Viu só, querida? Mas não é bom você continuar assim, né, Cláudia? Não, eu acho que você pode usufruir bem mais, né? Comprar bem mais. Falando para ele, olha, eu Isso. achei uma roupa ali, achei muito legal, vai ficar muito bom em mim, eu gosto, eu me senti Isso. bem. E falar para ele, né? Para não guardar a sacola em casa, esconder. Exatamente. E isso, como diz a Cláudia, também é pecado. Exatamente. É mentira, né? Lá em casa acontece também, às vezes, de fazer compra, por exemplo, comprei 2 agasalhos para as crianças, por exemplo, né? Mas um só seria suficiente. Mas por que tu comprou 2? Tava na promoção. Promoção, E aí aproveitar ele as já promoções. sabe, hoje ele já sabe e confia e sabe que eu vou fazer Sim. algo assim se for realmente vantajoso. E, né? o, Eu tô o pensando lá na frente. E o Idnei é bom de dar presente, viu, pastor? Olha aqui no dedo dela. Que lindo esse presente. Legal, né? Legal, né? Ednei, ó, bem. Ele diz que gosta de dar presente para ela. Você tá dando alguma indireta pro Mário, não? Mas sempre. Pra sempre. Ô, Mário, tu tá ouvindo o programa? Não, pastor, ele trabalhou a noite toda, tá dormindo agora. Ele dormindo. chegou às 7 da Então, manhã. eu vou mandar o áudio para ele. Depois nós vamos mandar. Olha aqui, eu sou sozinha por opção. Com um salário bem baixo, mas graças a Deus eu tenho já o meu apartamento quase pago. Olha que lindo. Que legal, né? Então- É a disciplina, né, da pessoa, né? Não é realmente quanto ganha. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, sempre ganharam muito bem. E hoje em dia, assim, na fase já na terceira idade, estão numa situação muito difícil. Por falta desse controle. Desse controle, as compensações, sabe, assim, falta de planejamento. Por outro lado, os meus pais são um excelente exemplo, assim, pessoas simples, que sempre tiveram uma renda baixa, mas Controlados. tiveram a sabedoria do Senhor também para poder administrar, né? E hoje Controlados. desfrutam de uma velhice já Tranquila. sem E preocupação. esse exemplo é fundamental, né, pastor? Isso. Porque a idade Em casa. chega, minha mãe sempre falava isso, a gente acha quando a gente é jovem, nossa, quando eu tiver Vai 40, demorar para vai chegar. demorar. Gente, eu já tô logo pensando em É um aposentadoria. sopro. É. A vida é um sopro, né? É um sopro. E passa rápido, e logo a gente vai precisar de uma velhice mais tranquila, né? Isso, Controlada. exatamente. Então, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, que está muito boa, e o pessoal participando aqui com a gente, né? Ser uma pessoa assim com dificuldades para você fazer uma economia doméstica mais equilibrada, tranquila, esse problema assim, eu acredito que é de um grande número de mulheres e de homens, enfim, as famílias estão aí nessa situação. Sim. Mas ninguém é perfeito, alguém diz assim, mas ninguém é perfeito. Então, quando eu descubro que eu não sou perfeito, eu tenho que entender que eu preciso mais ainda de Deus, né? Já foi falado aqui sobre sabedoria, sobre entendimento, sobre tudo isso, e nós precisamos então de Deus para que a gente possa vencer essas situações. Então, para encerrar essa programação, né, irmã Ilse, acho que a irmã Cláudia vai fazer uma conclusão aí que possa ajudar essas pessoas, porque quando a gente busca de Deus essa sabedoria, Ele nos concede, porque está lá no livro de Tiago, né? Se lhe falta sabedoria, peça para quem? Peça para Deus, né? Mas não peça duvidando, né? Não peça duvidando já, tem que pedir com fé. A Cláudia preparou todo esse material aqui, e em cada página desse material, ela colocou uma passagem bíblica, e aqui na última, na conclusão deste material, dessa entrevista, a palavra está em Lucas 16:11, que diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, né? Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Que coisa linda, né? A palavra de Deus, ela nos leva para este caminho, né? De sabedoria, A palavra de de Deus controle. é maravilhosa, né? Tem de todos os Deus temas. quer o melhor para nós em todas as áreas. E quando chega na parte financeira, mas Deus não entende nada de dinheiro, de financeiro. Entende sim, porque está tudo na sua palavra. Sim. Ele é o orientando, dono. né? Ele é o dono. Todas as coisas. Isso. E quando a gente é obediente, a gente é mais Isso, feliz. Exatamente. Muito mais feliz. Exatamente. E qual é a conclusão, Cláudia? A conclusão de tudo isso, Ilse, é o que você estava falando, né? Nós somos apenas mordomos, né? Todo o recurso é dele, tudo vem dele, tudo é por ele, para ele, né?
É importante que nós sejamos também gratas, né? O programa para mulheres, mas em termos gerais, todos nós sejamos gratos, Sim. satisfeitos com o que ele tem nos dado, não querer sempre o que o outro tem, a grama do vizinho é mais verde, porque o que ele não posta o ovo frito lá no Instagram, Não. que ele come. Ele vai postar, né, as coisas bonitas e boas, e você Um vai achar salmãozinho, né? que a vida é todo dia salmão, não é, Não é. né? E acima de tudo, que tudo quanto nós façamos, né, seja para a glória de Deus. Tudo. Inclusive, Tudo. a forma que eu administro e gasto o dinheiro, porque vem dele, o recurso é dele. Então, quando eu me coloco numa posição de mordomo, de servo dele, que tudo seja para a glória dele, né? Que o Verdade. Espírito Santo de Deus nos ajude nessa jornada. E a participação, a cooperação da mulher, como esse programa está direcionado, seja assim muito fundamental, que as nossas ouvintes tenham aprendido, assim como eu, né, aprendi também muito hoje, essa sabedoria de Deus, né, para Ele nos impulsionar e nos levar para essa responsabilidade e assumir o nosso papel de ajudadoras, né, Sim. dentro do nosso lar. Então, se fosse para fazer assim um resumo de tudo aquilo que a irmã Cláudia falou, comentou aqui nesta manhã, nós poderíamos dizer assim, então: viver para Deus, não para o dinheiro. Ser honesto em todos os negócios. Evitar a preguiça. Ser generoso com quem precisa de ajuda. Ser moderado nos gastos. Poupar e estabelecer prioridades e analisar tudo com cuidado. Isso. Exatamente. Aplausos para essa palavra bonita, para essa viu? reflexão, né? Agora, Isso é colocar muito em bom. prática essas palavras aqui. Não é fácil. Tem que ter uma disposição para mudança, né? Todos os dias é uma guerra muito grande. Mas nós temos que ter a conscientização diária. O cantor Tali sempre disse, numa das músicas, falando assim, né? O pecado todos os dias vem bater na minha porta, Bate, né? bate. Então, o O desejo, pecado a vem... a tentação de gastar mais, vem todo dia, toda hora, todo instante. O tempo né? todo. E uma dica importante é o seguinte: como qualquer vício, você que quer se livrar do vício da bebida alcoólica, você não pode passar na frente do bar todo dia, né? Isso. Você Não tem chegar tem nunca tem que perto entrar, do bar. tem que passar por outra rua, não pode passar Mudar na o frente do bar, trajeto. tem que mudar o trajeto. Então é o seguinte: você quer se livrar da dívida, mas toda hora está ali acessando, né, no Facebook, no Instagram. E como vem anúncios, né? Direto. Isso é tudo Basta clicar uma vez. estudado. Clicou uma direto. vez, vem 300 anúncios para você Sim, comprar ali, né? verdade. Opa, essa pessoa aqui está interessada. Compre agora, Verdade, compre já. Seja, verdade. Pague daqui seja um dos 3 primeiros. meses. Não, é uma guerra aos nossos olhos. Compre aos agora. nossos... Bombardeados. Compre agora e pague daqui 3 meses. E a pessoa pensa, tá longe 3 meses. Ah, né? até Que lá ali. vai ser legal, E né? daí Vou quando dar conta. começa a entrar no último mês ali, você fica com aquela aflição e angústia, porque você sabe que não tem o dinheiro para pagar. E daí isso te traz enfermidades, é isso que nós não comentamos nada disso, né? Porque isso, a pessoa ela tem esse problema de Sim. ser uma pessoa gastadora, mas ao mesmo tempo ela é consciente desse problema. E ela fica angustiada, fica aflita, fica com Sim. problema, vem doenças e daqui a pouco ela Ansiedade, acaba então depressão. morrendo por causa disso. Tem muita gente com depressão por Sim. causa de dívidas. Sim, sim. Quantas porque vidas as pessoas tentam tirar a vida por causa de dívidas? Se complica, né? A pessoa se Ficam complica desesperadas sem achar um caminho. Sim, sim. E isso vai levando as É pessoas porque a pessoa é ao o seguinte, desespero. ela acha que não consegue viver com um padrão de vida inferior, né? É, Ela está acostumada com aquele padrão, daqui a pouco tem que baixar. tem que baixar, ela puxa a vida. E só o Senhor pode nos dar essa sabedoria, esse controle. Ok, então. Exatamente. E uma Cláudia por perto. Para fazer pra gente. Tem aí as redes sociais, contato? Como é que Ô, as pessoas Cláudia, falam passa com a Cláudia? para nós. Sim, sim. Facebook, Cláudia Prusse, Instagram também. Cláudia Prusse, Prusse. P-R-U-S-S-E, Isso. né? Qualquer dúvida, né, que tiver sobre o tema, quiser mais Você quer deixar o seu WhatsApp explicação, ou pode não? Pode ser, aham. Então, o WhatsApp da Cláudia, ela pode orientar você. Se Isso. você precisar de uma ajuda, a Cláudia é uma mulher de Deus e, quem sabe, né, ela pode ser útil aí na sua casa. Isso, exatamente. Qual é o WhatsApp? 47 Aham. 99921 99921 8961. 8961. Cláudia Prusse, a esposa do Ednei, a mãe do Mateus, a mãe da Ruth e a mãe da Esther. E as bênçãos. Aquelas bênçãos lá.
Eu quero agradecer a pastora Luiz e a Cláudia ter vindo. É a primeira vez, né, que ela dá uma entrevista sobre este assunto. Que importante. Assim, É a primeira vez voltar. na rádio, né? Vai Dá um voltar. nervosismo. Vai Dá voltar um outras medinho. vezes. Então, assim, essa entrevista daqui a pouco está sendo feita live pelo Facebook da Rádio 107. Assim que terminar a live, vai ficar o vídeo ali à disposição. Sim. Então, no feed de notícias do nosso Facebook. Sim. E daí, então, também a gente vai estar disponibilizando em formato de áudio, em podcast, no nosso aplicativo, para que as pessoas possam Isso mesmo. ouvir também. E se tiver aí as irmãs do círculo de oração das nossas congregações que se levar a Cláudia para estar orientando as nossas irmãs nas congregações, né, Cláudia? Amém. É muito gostoso poder ensinar essas coisas tão básicas também para as nossas irmãs queridas do nosso círculo de oração. Um beijo no coração de todas as mulheres, um beijo no coração da Beijo, Cláudia. obrigada pela oportunidade, foi uma bênção. Um abraço a todos. O pastor Você Sérgio nos ajudou Belfiore, muito, viu? E o pastor pastora Sérgio gosta desse Luísio, assunto. É, o pastor Oi, ele Luísio, fala a bastante irmã pra Maria gente. Helena, a Isso, Ilse, a irmã vocês são Maria bênção na nossa Helena. vida, viu? Amém. Amém, irmã Cláudia. Deus abençoe, irmã Amém. Cláudia. Muito Obrigada, pastor. bem. Valeu. Agora nós vamos tirar Vamos uma agora, foto. quando gelada, somos horas meu amor. mais 36 Mas tô minutos, tão agora com calma apoio também. cultural da Zoeb. O Marcelo Gama chegando com informações sobre os Fazer a foto. tratires. Vou fazer a foto oficial. Aham. Ficou muito bom, muito tranquila você. Não ficou nada de... Valeu, pessoal. Então, esta foi mais uma entrevista. Mulheres ajudando mulheres. Então, valeu, né, irmã E Ilse? aí, povo, obrigada, viu? Deus abençoe vocês aí, Cláudia. Olha aqui a Cláudia. Deus Deus abençoe. abençoe. Fiquem com Deus e Amém. aprendam. Se precisar falar com a Cláudia, Amém. fala com ela que ela vai ajudar vocês. Amém. Um beijo. Beijão. Tchau,